Como prometi a semana passada, desta vez vamos mais fundo, ou até bastante mais fundo, na questão de bloqueares quando falas inglês. Vamos lá? A semana passada dei-te uma série de ideias e sugestões muito práticas para como fazeres quando bloqueias a falar inglês. São ótimas, têm ajudado muitas pessoas, mas eu quero ir mais fundo, porque pessoalmente, e cada pessoa tem a sua forma de pensar, mas pessoalmente em todas as situações na vida eu gosto de ir mais fundo, gosto sempre de ir à causa das questões. Não gosto muito de ter ferramentas só mais práticas para me resolver. Para algumas pessoas funciona, para mim não tanto, mas queria-te apoiar nesse sentido. São exercícios que vou sugerir que pedem um bocadinho mais de coragem, um bocadinho mais de sinceridade connosco e de refletirmos sobre a maneira como vivemos. Para mim, o bloqueio de falar inglês tem muito a ver com a maneira como nos vemos e toda a minha experiência com os alunos tem dito isto. A maneira como falamos connosco, a maneira como nos vemos afeta automaticamente a maneira como lidamos com os outros. Penso que concordas comigo em relação a isto. Então vamos lá, desta vez queria deixar-te 4 dicas concretas para refletires, exercícios mais profundos para pensar na forma como estás com os outros. Queria primeiro partilhar que para mim falar com outras pessoas nunca tem sido fácil, desde pequenina era muito difícil, muito tímida quando tentava falar com outras pessoas, mas ao longo da vida até fui muito treinada, com muitas experiências para falar em público, fazer apresentações, em pânico absoluto. Tantas vezes tinha que pôr as mãos atrás das costas para me aguentar, ou pensava sempre quando tinha que falar em público, pedir um microfone que fosse estável, nunca segurar o microfone na mão porque eu tremia tanto, mas com o passar do tempo fui sempre perguntando o que é que se passa aqui, Ana, porque é que é tão difícil para ti falar frente a outras pessoas? E a realidade é que muitas vezes eu estava tão concentrada em mim, o que é que os outros pensavam em mim, que me era difícil chegar ao outro. Por isso a primeira sugestão que hoje te faço é: concentra-te nas pessoas com quem estás a falar. Pergunta-te se realmente te interessa comunicar ou se te interessa o que é que pensam de ti. Isto, como podes ver, é uma sugestão prática em termos de uma técnica, mas é mais profundo. O que é que eu quero fazer quando estou a falar? Para mim mudou tudo. Quando eu tinha que falar em público, pensava, quando começava a ver aquela névoa branca que me surge de não ter ideias, pensar, eu estou a tentar comunicar uma ideia, o que é que eu quero transmitir a estas pessoas? Faz sentido? Para mim, aqui foi a base de toda a mudança. Ainda hoje, quando estou nas aulas ou quando estou em situações mais tensas, em apresentações públicas, eu penso sempre nisto. Ana, pensa nas pessoas, pensa o que queres transmitir às pessoas. E neste momento desbloqueia-se qualquer coisa interiormente. Por isto, esta é a minha primeira sugestão. A segunda sugestão que te quero dar hoje tem a ver com o que é que estás a sentir, o que é que tu sentes quando bloqueias. É um trabalho mais profundo, porque sinceramente, de tudo o que eu tenho estudado nos últimos anos e daquilo que eu vejo na minha vida pessoal, as pessoas cada vez mais estão desligadas daquilo que sentem. Logo que sentimos qualquer coisa desconfortável, queremos fugir, queremos tapar com outra coisa. Seja, sei lá, comida, tecnologia, tanta coisa que fazemos para fugir das sensações que temos. Eu tenho várias alunas psicólogas e trabalho com muitas pessoas nesta área que falam de nós estamos numa situação em que as pessoas nem sabem o que é que sentem mais, porque tão, somos tão encorajados a desligarmos daquilo que sentimos. Por isso, o exercício que sugiro hoje é: sente, permite-te a sentir o que é que se passa naquele momento. Por vezes, nem precisamos estar na situação de bloquear para perceber isto. Sozinhos conseguimos identificar o que é que eu estava a sentir naquele momento, em termos físicos e em relação a mim também, o que é que eu estou a sentir e tomar nota. Muito do trabalho que eu queria fazer contigo hoje era tomar nota do que é que se passa comigo, porque podemos ter muitas técnicas, como eu fiz no vídeo da semana passada, mas se não vamos à raiz da questão, estamos sempre a querer fugir desta sensação de desconforto que temos no bloqueio. E era isto que eu queria que fizesses. Se puderes tomar nota, arranja um caderno e toma nota do que é que sentes ou o que é que imaginas que vais sentir naquele momento e não fugir disso. Difícil, não é? Difícil não fugirmos do desconforto, mas é tão importante porque depois percebemos que é normal sentir desconforto e que é normal na vida passar por estas situações e que vai acontecer muitas vezes e depois não entramos tão em pânico quando isto surge. Vamos agora à minha terceira sugestão, mais profunda outra vez, bastante mais profunda, cada vez mais profunda, mas conseguires ter noção que conversa é que tens contigo depois de bloquear, que conversa tens contigo sobre ti quando bloqueias. Também, mais uma vez, da experiência que eu tenho com os alunos e da experiência que eu tenho na minha vida pessoal, cada vez que caímos, cada vez que erramos, a maneira como nos julgamos faz toda a diferença.
a maneira como nos tratamos quando sentimos eu errei ou eu não fiz aquilo que eu achava que devia fazer. Este diálogo interno, a maneira como falamos sobre nós, aqui está a chave para mudarmos tudo. Cada vez que, por exemplo, no meu caso, eu caio nas minhas questões, por exemplo, com a minha ligação com o meu corpo, que no meu caso é a minha questão pessoal, o que eu percebo é sempre que eu digo, lá estás tu outra vez, Ana, não conseguiste, estás sempre a errar, este tipo de algo não me permite levantar e ser cada vez mais leve, porque fica cada vez mais difícil levantarmos. Cada vez que um hábito é mais difícil de mudar porque nos tratamos com dureza, fica sempre pior e pior a vontade de querer ir para a situação. Já não queremos estar com as pessoas porque não queremos bloquear, porque somos tão duros connosco. Reconhece isto em ti. Para mim, eu vejo o tempo todo nas aulas isto acontecer e vejo em mim e vejo nas pessoas à minha volta uma dureza connosco tão profunda que eu acredito que tem que ser mudada na nossa sociedade toda. Somos duros connosco e depois somos duros com os outros. Por isso, a chave para o bloqueio em inglês não é o bloqueio em si, é a maneira como nos tratamos nessas alturas. E por último, a quarta dica, que penso que pode ser tão importante, pode parecer banal, como no vídeo passado eu sugeri respirar fundo. Pode parecer pequeno, mas é gigante. Desta vez o que eu sugiro é: és só um ser humano. Andamos tão longe, este é o tema que mais me interessa, em termos de como pessoa, o que mais passa pela minha cabeça e me preocupa na maneira como nós vivemos hoje, é que estamos muito longe, muitas vezes, de viver como seres humanos. O que é ser ser humano? O que é ser falível? O que é ser vulnerável? É normal, mas vivemos numa situação tal que não nos permitimos a ser seres humanos. Pode parecer quase ridículo o que estou a dizer, eu estou a falar e a pensar que coisa, vão achar que é ridículo, mas não é, porque muitas vezes já não queremos viver como seres humanos, temos tantas capas, tantas ferramentas, tantos filtros que pomos na nossa vida, que não nos permitimos a ser humano. Bloquear é normal. Que loucura é esta a que chegamos, que achamos que é estranho bloquear. Eu estou aqui a falar e às vezes estou a bloquear e avança-se, não há problema, somos pessoas, não há preciso mais nada do que isso. Então, hoje o que eu queria ir, como eu disse logo no princípio do vídeo, é vamos um bocadinho mais fundo. O que te parece?